pessoal, tudo bem? Vou ler um texto aqui rapidinho com vocês. Fica lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, tá? Vai ficar aqui embaixo, fica tranquilo. Diz assim, ó: não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Sabe, aqui o escritor de Hebreus, ele está falando algo que parece que ele está falando para os dias de hoje, porque hoje a gente pode ver, é simples, gente, é só ser um escândalo, né? Aí na internet você já vai olhar os comentários e vai ter gente falando assim: poxa, mas eu vou ficar, por isso que eu sirvo em casa, por isso que eu oro em casa, por isso que eu estou em casa, e todo mundo desconsiderando a igreja do Senhor. Muito disso, gente, é porque está acontecendo um movimento hoje em dia que a igreja, ela tem se envolvido em muitas coisas, mas esquecido do principal. Qual é o principal? É ser igreja. Sabe? Então o que eu quero dizer para vocês é: se você está numa comunidade cristã, se você tem uma igreja, se você tem um ministério, se você está em algum lugar, ame verdadeiramente essa igreja. Esteja ali com os seus líderes, se dedicando, fazendo de tudo para que o culto seja maravilhoso, se entregando ao máximo, fazendo a sua parte, que o Senhor vai te recompensar. Mas aprenda a amar a sua igreja. Hoje o mundo, ele tem criticado muito a igreja, ele tem batido muito na igreja. Eu até entendo por quê, porque tem muitas igrejas grandes que têm aparecido aí tendo muitas atitudes erradas. E quando nós vamos analisar, a gente vê que essas igrejas esqueceram de ser igreja. Quer ver? Deixa eu fazer uma observação rapidinha para vocês. Imagine a cidade de São Paulo. O tamanho daquela cidade, imaginou? Beleza. Imagine agora aqueles moradores ali em situação de rua, né? Eu não sei nem se é assim que fala hoje em dia, mas imagine essas pessoas. Conseguiu imaginar? Beleza. Cidade grande, pessoas ali na rua que precisam de fome, precisam de habitação. Imagine quantas igrejas tem só ali na cidade de São Paulo. Imaginou? Beleza. Agora imagine o templo dessas igrejas. Conseguiu imaginar também? Templos imensos. Agora imagine quanto dinheiro que essas igrejas não têm. Imaginou? Beleza, então agora vamos fazer uma conexão desse dinheiro que essas igrejas têm com essas pessoas em situação de rua. Você acha mesmo que se a igreja estivesse fazendo o que ela deveria fazer, existiria alguém passando fome em São Paulo? Você acha que é muito difícil para uma igreja dessa que tem milhões dar um prato de comida, dar um café da manhã, dar um lugar para dormir? Você acha que isso é difícil? Não, não é difícil. Então o que eu estou fazendo aqui é um vídeo que é até uma denúncia, sabe? O que eu estou querendo dizer é que a igreja, ela parou de fazer aquilo que ela deveria fazer, que é cuidar dos necessitados, é cuidar dos órfãos, é cuidar das viúvas, e está tentando se envolver em muitas outras coisas que não vai ter solução. Olha, eu não estou querendo dizer que não precisamos ter representantes cristãos na política, não estou falando que nós não precisamos ter prefeitos e governadores que são cristãos. Sim, precisamos de pessoas lá que defendam sim a nossa moralidade cristã, mas a igreja aqui embaixo, ela precisa primeiro ter a base, ela precisa primeiro fazer aquilo que precisa fazer, sabe? Igrejas e pessoas de igreja que têm condições precisam aprender a adotar crianças que estão na fila da adoção. Ou seja, nós precisamos começar a fazer o básico primeiro para depois tentar alcançar outras esferas da sociedade. Porque ninguém, gente, vai criticar uma igreja onde ela está fazendo tudo certinho, onde ela alimenta as pessoas. Já parou para pensar quantas pessoas não podem se converter ao fato de ver um trabalho de uma igreja, talvez uma escola, uma faculdade, que tem pessoas que estudam psicologia, de repente vê um trabalho que uma igreja está fazendo com dependente químico, pode falar assim: poxa, que legal, e aquela pessoa ter um contato com o evangelho, ter um contato com Jesus e ela ter a vida transformada. Então o que eu estou querendo dizer é: a gente precisa entrar primeiro nas bases, fazer aquilo que precisa ser feito. Então isso leva você, poxa, o que você pode fazer? Se dedique à sua comunidade, faça aquilo que você precisa fazer, dê ideias. Se você vê talvez um nicho, talvez alguma situação onde você fala: poxa, a igreja pode ajudar aqui, então dê essa sugestão aos seus líderes no lugar que você estiver, na sua igreja, mas faça a sua parte, porque a igreja, ela precisa voltar para a base, ela precisa voltar a fazer aquilo que muitas outras pessoas estão fazendo, porque não tem igrejas fazendo. Então isso até é um vídeo bem forte, mas é uma denúncia mesmo, que a gente precisa mudar as nossas atitudes. Então, o que eu estou querendo dizer é que tudo isso vai fazer você ir para um ambiente onde você vai começar a menosprezar a igreja, vai começar a menosprezar os cultos e vai querer ter o seu culto particular com o Senhor. Mas olha, o escritor de Hebreus está falando assim: a gente não pode deixar de estar junto como igreja, porque isso traz outro lado também. Quando você está junto com o seu irmão te fortalece. Quando você está junto com o irmão pode te ajudar, sabe? Nós somos o próximo e devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, quando nós estamos numa igreja, aquilo vai fazer com que a gente junto caminhe para um lugar melhor, né? Eu tenho muito orgulho aqui da nossa comunidade, do Ministério Carmel. Poxa, todo mundo que anda com a gente, por mais
pequeno que seja o nosso número, é como se todos fossem extremamente apaixonados pelo ministério. Poxa, tudo que a gente faz, as pessoas compartilham, as pessoas se dedicam. Poxa, tem pessoas que ficam, às vezes vão trabalhar no outro dia, ficam a madrugada inteira sem dormir, dormem 1, 2 horas porque estão fazendo algo para o ministério. Isso é muito gratificante. Então isso ali, como líder do ministério, assim como o Alan também, eu tenho certeza que enche o coração dele porque também enche o meu. Então, poxa, não temos uma igreja imensa, uma igreja rica, mas tudo que a gente tenta fazer dá muito certo, porque todo mundo ama o ministério, e assim vai até a gente ter, sei lá, milhares de membros. E tem muita igreja que não provê isso. Então eu tenho muito orgulho da nossa comunidade, porque nós, de fato, fazemos isso. Então, gente, vamos se concentrar em ser igreja primeiro. Vamos se concentrar em atrair a presença de Deus e mudar as nossas atitudes e mostrar para o mundo que nós somos diferentes, para depois tentarmos tocar a sociedade. Porque quem vai salvar o mundo é a igreja de Cristo, é o Senhor que vai vir naquele último dia e ele de fato vai salvar o mundo, sabe? Então não é a igreja tentando a grito, aos berros fazer as coisas que vai dar certo, porque primeiro a gente precisa acertar na base, aquilo que é de primordial, que é cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, assim como a palavra diz que esse é o verdadeiro evangelho. Então é inadmissível termos igrejas milionárias em cidades e pessoas em situações de rua não tendo o que comer. Talvez a pessoa não tenha um lugar para dormir, porque eu entendo que tem leis e tudo isso é muito rigoroso, tudo bem, mas um alimento, isso é inadmissível. Uma igreja, ela precisa cuidar, assim como também é inadmissível um membro de uma igreja às vezes está padecendo por fome, está tendo fome dentro da sua casa e a igreja não consegue ajudar. E isso eu estou falando da igreja sim como instituição, como uma igreja que tem um CNPJ, onde uma igreja que guarda seus valores, mas você como igreja também precisa também fazer a sua parte. Então sim, é inadmissível que pessoas passem fome no nosso meio. É inadmissível que pessoas estejam padecendo em extremas necessidades perto de nós. A gente precisa aprender a ser igreja antes de tentar tocar o mundo, amém? Fiquem todos com Deus.